Fala, meu povo! Estão preparados para mais um Travel Talks? Esse é super especial. Tenho aqui comigo o Reno, que é o gerente de vendas da TGK, o Jurandir, que é especialista em destinos da TGK, e a Audrey, que é especialista e de grupos da Plural Experience, que vocês já vão entender o que que é. Estou muito animada com essa aula, meu caderno já está aqui do meu lado para anotar várias coisas, fiquem à vontade. E obrigada mais uma vez por aceitar o convite para compartilhar tanto conhecimento com os agentes de viagens. Obrigado, Lívia. Obrigado por mais essa oportunidade. Mais uma vez, é sempre um prazer falar para vocês aqui do Go Agentes. Eu sou o Reno, como a Lívia falou, sou gerente de vendas da TGK Travel. A TGK Travel, que é uma operadora, para quem não conhece, com 34 anos de experiência no mercado, no qual a gente foca em viagens personalizadas e de alta qualidade. Muitos de vocês já conhecem, tenho o prazer de falar aqui para vocês. Eu sempre sinto que os agentes de viagens que passaram pelo Go Agentes são agentes de viagens no qual a conversa fica mais fluida sempre, né? A gente acaba falando a mesma linguagem. Então é realmente um prazer falar para vocês aqui. A TGK, que tem tanta experiência em diversos destinos, acaba sendo natural solicitações de grupos e que sempre fizemos isso dentro da mesma unidade de negócios. E a gente sentiu a necessidade de expandir. Né? E nessa necessidade de expandir, nós já tínhamos aqui o Jurandir que trabalhava com o departamento de grupos, que eu vou, como a Lívia falou para vocês aqui, e esse ano se incorporou aqui uma antiga colega minha de trabalho que eu sempre admirei juntos, nós já trabalhamos no passado. Vou compartilhar até uma curiosidade que alguns de vocês sabem. Esse ano eu estava entrando para um procedimento cardíaco no INCOR. E ela me liga, Reno, eu tô aqui, vou ficar à disposição a partir de tantos dias no mercado, vou buscar novas oportunidades aí no mercado. Eu falei, Aldrin, eu tô aqui na entrada do Incor, mas a gente já vai falar com você. Liguei para Leila, que muitos de vocês também conhecem. Falei, Leila, você liga para Audrey agora. Porque a Audrey é uma dessas profissionais que a gente que tem uma visão incrível. Então, eu apresento para vocês aqui a Audrey, minha colega de trabalho, que junto com o Jurandir estão fazendo uma mudança muito grande, que a gente está muito feliz e que muitos de vocês já conhecem, já tiveram oportunidade, mas vocês vão conhecer melhor hoje ela por aqui. Então, Audrey, apresento vocês aqui para o pessoal do Go Viagens, do Go Agentes. Obrigada, Renó. Eu vou entrar emocionada já, né? Não, estava preparada, mas agora emocionei. Não, obrigada. É um prazer imenso trabalhar aqui na TGK. São muitos colegas de longa data. Então, esse projeto, né, a Plural, é um projeto que veio muito da vontade da diretoria, mas com a ajuda de todo o time. Todo o time sempre esteve muito empenhado em aumentar a produtividade de grupos e esse negócio, né? Então, para mim, é uma honra, né? E aí, falando um pouquinho da experiência que eu trouxe, parece que não, né? Hoje mesmo eu falei assim: eu vou fazer 6 meses de TGK, mas parece que eu estou aqui há anos, porque a gente foi tão imersivo, assim, foi tão bacana a nossa conexão com a empresa que tem dado muito certo, já tem gerado muitos bons frutos, né? Então, a Plural veio da ideia da diretoria, que elas tinham essa vontade muito grande de que grupos se tornasse uma unidade de negócio com uma maior visibilidade do mercado. E aí eu venho e eu falo para vocês que assim, eu tenho 32 anos de turismo, 32 anos de grupos. Eu fiz a vida inteira grupos. Eu falo que não há nada na vida que eu tenha feito mais do que operação de grupos, né? Eu não vivi numa mesma casa há 32 anos, meus filhos não têm 32 anos, meu casamento não tem 32 anos, mas há 32 anos eu faço negócios com grupos. Já trabalhei em alguns diferentes segmentos de grupos, grupos de lazer, grupos de incentivos, corporativos, então, assim, tudo que você pode imaginar de grupo, já fiz. E aí eu me identifico muito com o que a TGK tem como proposta, porque ao longo dessa experiência eu fui entendendo onde que a gente podia proporcionar as melhores experiências para um passageiro dentro de grupos.
Porque há muito tempo, quando você começa a trabalhar com grupos, você vê que algumas coisas para grupos parece que você está penalizando o passageiro de grupos, né? Porque aí ele vai, ele faz aquela compra, ele compra aquele roteiro lindo, mas aí ele está num bloqueio e não pode marcar um assento. E aí ele está numa determinada excursão e não pode estender a viagem dele porque a passagem dele não permite. Aí ele chega num hotel, ele tem que ficar 1h30 para fazer um check-in, porque o check-in de grupo está naquele lugar. Aí ele vai para uma atração, só que grupos tem uma outra entrada, que é uma outra fila, e ele fica 1 hora a mais. E isso não fazia sentido, né? Porque você começa a se apaixonar por aquilo que você faz e você quer que as pessoas amem. Então, eu, quando comecei a fazer uma parte comercial de grupos, que também foi uma coisa que eu fui desenvolvendo ao longo dos meus anos, eu ouvia muita gente falar assim, né? Eu acho que o mercado era dividido. As pessoas que vivem de grupos, agências que se encaixam nesse mercado e que amam isso, e que a gente chama de agências grupeiras, né? E tem as agências que, quando você fala assim, as pessoas me apresentam, olha, essa é a Audrey, é a gerente de grupos, as pessoas falam, eu tenho horror a grupo. Deus me livre de fazer um grupo, aquilo já dói, é que nem falar mal de um filho. Mas peraí, não, você fez errado, vamos lá, vamos conversar. Então, a minha vontade sempre foi trazer para a operação uma qualidade de viagem de grupos para aquele passageiro que vai pagar caro, que vai escolher o roteiro dele porque ele ama o destino, porque ele ama viajar, mas com um bom serviço, com uma flexibilidade, com independência. Então, esse foi o projeto inicial, e a TGK tinha muito a ver com isso, porque ela sempre buscou, né, dentro dos produtos que ela faz, uma personalização, ela sempre buscou uma qualidade daquilo que entrega, e principalmente experiência, e isso foi muito legal. E aí eu encontrei o Jurandir, que eu brinco que ele é meu Matusalém, meu oráculo. O Jurandir tem uma história de vida lindíssima, ele viaja desde muito cedo, porque o pai dele, ao longo da vida, acumulava milhas, então ele conheceu muitos lugares com HD novo, então ele tem uma coisa de absorção de histórias e de lugares, e foi muito legal. Então a gente fez essa junção, eu vim com muita técnica, eu falo que eu viajo com destino e eu faço isso, eu vejo quantas pessoas cabem num elevador, se o ônibus para na porta daquele hotel, se o grupo entra por um hotel, eu sempre fico com essa visão técnica, e o Jurandir, ele tem uma visão muito especial sobre o destino, sobre a cultura, sobre as experiências, e a gente juntou isso. Muito bem, quando a gente juntou isso e chegou num produto que a gente falou, gente, é isso que a gente quer, é isso que tem a cara da TGK, é isso que a gente vai se empenhar para fazer, a gente teve um trabalho de pesquisa do marketing para juntar aquilo que a gente tinha de ideia e o produto que a gente ia lançar com um nome, com uma marca. E aí foi pesquisa e vai e volta e tal, e a gente chegou no nome de Plural, né? E aí a gente brinca que quando a gente fala de cara assim, plural, a gente é meio remetido às aulas de português ali da 4ª série, né? Ou do 4º ano. E, na verdade, quando a gente coloca aí um sufixo, a gente fala de pluralidade, a gente já entende muito mais uma dinâmica do que significa isso, né? E tem tudo a ver com o grupo, né? Porque é soma, é coletivo, né? É inclusivo. Então, o grupo é plural, né? Então, teve tudo a ver, e a gente abraçou a ideia, e o projeto ficou lindo, né? Então, quando a gente desenvolveu, a gente trabalha, na verdade, no departamento de grupos de lazer, porque a TGK tem um departamento de grupos de incentivo que não é a Plural, mas dentro do departamento de lazer a gente trabalha em 2 frentes, que são os grupos privativos, que são os personalizados, que é você, a gente, tem aquela mentora de yoga, aquele professor de história, ou aquele patriarca que vai e leva a família inteira para viajar todo ano. Esses grupos, a gente tem um departamento de operações aqui dentro da TGK, que é dedicado só a grupos para fazer esse tipo de viagem com a cara da sua agência. Inclusive, a gente personaliza a proposta, personaliza o brinde. A Plural não aparece, ela é a cozinha, né? Ela faz a operação puramente para entregar aquilo que você tem como briefing, né? E a gente também tem muita essa escuta, a gente quer saber, mas como que é teu cliente? Qual que é a expectativa dele? Do que ele gosta? Para a gente não só levar para você aquilo que você pediu, mas tentar junto aos nossos fornecedores que essa viagem tenha mais personalidade. Essa é uma frente. E a segunda frente são os grupos em séries que a gente está lançando, né, que são os grupos plural, que para 2026 a gente já tem 12 saídas, incluindo Europa, Ásia, Américas, e África. A gente só não tem esse ano grupo para a Oceania, tá? E em todos esses destinos, todos, sem exceção, a gente, obviamente, fez um estudo de mercado, porque a gente também não queria ficar totalmente fora das propostas, a gente viu o que o mercado consumia, a gente fez muitas reuniões com as nossas agências para entender o que eles tinham de expectativas de grupos em séries, porque a gente sabe que tem dezenas de operadoras hoje que fazem grupos, né, em série, que vendem os grupos por adesão.
Então, assim, a gente sabia que a gente podia ser só mais um, ou a gente poderia imprimir uma personalidade, e foi isso que a gente fez. Em todos os nossos grupos tem uma experiência diferente, tem uma história, a gente tem um enredo. Então, a gente fala que a gente buscou, né, para desenhar esses grupos, exatamente o que a gente tem de expectativa que o teu passageiro procure numa viagem, que é viver uma experiência, que é ter visto aquele documentário e ter vontade de fazer aquilo, mas que ele não gosta de ir sozinho, ou ele não tem segurança para viajar para um país, numa Ásia, um país que ele nunca foi, ou que o idioma é um obstáculo para ele viajar em grupo, mas viajar não só fazendo o roteiro que inclui lá a hospedagem, o transfer, um city tour e o resto você compra opcional. Não, todos os nossos roteiros eles são muito completos, com experiências muito diferenciadas. Então, a gente tem um orgulho de apresentar para vocês destinos que a gente sabe que o mercado já vende, mas sempre com algo muito especial e com a identidade da TGK, que é a credibilidade dos nossos fornecedores, que é o primor na escolha dos nossos hotéis, que é a segurança da operação. Então, a gente está super orgulhoso desse filho aí que a gente desenvolveu, e agora a gente vai mostrar um videozinho para vocês, mas antes o Reno quer me contar uma história. Não, o resumo de tudo isso você mesmo me disse, que é viajar em grupo, mas ter o sentimento de que está numa viagem privativa, né? Com o cuidado de uma viagem privativa. Você me falou isso uma vez, eu guardei, e o resumo de tudo isso é esse que o seu cliente tenha esse sentimento, né? Então, vamos lá. A gente vai passar um vídeo para vocês agora, que na verdade eu puxo muito saco do nosso marketing, mas é um vídeo que traz rapidamente as nossas saídas ali, com imagens, para tentar mostrar para vocês um pouco de tudo que a gente está pondo aí nesses roteiros.
Eu vou confessar que eu tenho feito essa apresentação para alguns núcleos de agências, né, no interior do Brasil. A gente fez um evento em São Paulo, mas não tem uma vez que eu não vejo esse vídeo e me emociono. Assim, é uma coisa meio, parece formatura de filho. Parece que a gente está lançando e eu mergulho muito desse trabalho, está muito bacana, tá? Eu vou só comentar com vocês sobre o produto, a gente, né, com essa intenção sempre de fazer uma coisa o mais privativa, exclusiva possível, todos os nossos grupos saem com no máximo 16 pessoas, sempre. A partir de 12 pessoas ele já sai com guia brasileiro, e a gente fez, assim, todo o possível para que um mínimo de pessoas a gente conseguisse honrar as saídas, então a maioria dos nossos destinos, no mínimo de 2 ou 4 pessoas, a viagem já é concluída, mas aí com guias locais. A gente só tem os 2 roteiros de Europa, que é um mínimo de 6 pessoas, os demais, com mínimos de 2 ou 4, saem com um guia local, 12 com o guia brasileiro e 16 é o máximo de forma indiscutível, né? Até para a gente manter essa exclusividade. Eu vou convidar agora o Jurandir, ó, o Reno quer de novo conversar aqui. Vamos... Não, eu quero falar uma coisa, porque é algo que a gente escuta muito das agências de viagens. Muitas agências de viagens, tem várias empresas que fazem grupos. E são empresas que fazem grupos, mas também fazem vendas diretas aos seus clientes. Muitas vezes, pessoas do comando dessa empresa levam grupos. Nesse caso, são guias independentes. Não é o nome da TGK, não tem a bandeira da TGK. Ele é uma empresa independente de grupos, é uma unidade de negócio independente de grupos, aonde se preserva muito o nome da agência de viagens para cada um desses clientes. Então, é a segurança do agente de viagem enviar o seu cliente para um grupo com um guia especializado, independente, mas de confiança nosso da empresa, no qual ele não vai ter contato com uma empresa baseada no Brasil para ele depois ir para esta empresa. Então, esse cuidado, a gente escutou muito a gente de viagem falando sobre isso. Então, esse é um cuidado muito específico para que você possa colocar o seu cliente e ele volte para você. A nossa alegria aqui é quando esse seu cliente te traz mais um outro cliente para comprar na sua agência. Então, a Plural, esse é um dos motivos também de se ter um nome independente da operadora TGK, para que seja o seu cliente sendo atendido pela sua agência do começo ao fim. Tá bom? Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Pera, vamos interromper aqui, deu eu aqui na aplicação. Oi, Jurandir. Interromper um pouquinho, deu erro aqui na aplicação, não está avançando. Sem problemas. Vamos lá. Quer que eu tente por aqui? Tá todo mundo erro aqui, peraí. Se eu tento por aqui, eu vou passando enquanto você fala. Então. Tá, acho que agora deu. Tá. Vou só fazer um teste aqui antes de recomeçar. Sem problemas. Sim, a apresentação de slides, deixa eu ficar no som. Ensina a apresentação dos slides. Tá, pronto, agora foi. Vamos lá, vamos voltando. Olá, pessoal, boa tarde. Obrigado pela presença. Sou o Jurandir, especialista em destinos da TGK Plural. E vamos fazer aqui uma breve explicação sobre as nossas saídas 2026. Nossa primeira saída será em fevereiro para a Arábia Saudita. Esse é um roteiro assim, que vai, além do... Vai fazer o tradicional, Jeddah, Medina, Ula, Riad.
mas também nós vamos ter um foco na Rota do Incenso, que foi um dos muitos subcaminhos da Rota da Seda. E também essa daqui é a rota dos povos nabateus, que tem origem, o início nessa região da Arábia, passando pelo que hoje é Israel, até chegando até a região da Jordânia e Petra. Por isso que as construções são muito similares entre Petra e Aulá. E também vamos conhecer Tabuk, que talvez seja o grande diferencial, porque Tabuk é a única cidade da Arábia Saudita que ainda guarda os resquícios da Era da Ignorância. Eles chamam a Era da Ignorância tudo que é pré-islâmico, que eles acreditam que as pessoas, como ainda não tinham conhecido a palavra de Alá, então elas viviam na ignorância de Zoroastro e de outras religiões politeístas. E Tabuk ainda guarda alguma dessas construções, e também tem o registro ainda vivo da Ferrovia do Hejaz, que foi a primeira, curiosamente, o primeiro, digamos, experimento de turismo religioso do mundo, que foi uma ferrovia construída para ligar Damasco ao lado do Cairo, as cidades mais importantes do mundo árabe no século XIX, até as cidades sagradas de Medina e Meca também. Hoje a ferrovia ela não opera, porque ela foi destruída na Primeira Guerra Mundial, mas ainda tem as suas estações, que tem uma arquitetura bem diferente e também assim o governo da Arábia Saudita começa a restaurar. E por causa disso, ele também, como turista em Tabuk, ele começou, apesar de anos de abandono que eles queriam apagar, mas eles começaram a restaurar tudo que remete à era da ignorância. Então, assim, é uma região bem, além da natureza, além de tudo que tem em volta, os seus canyons e tudo, o deserto, você tem esse registro vivo de várias eras do mundo da Península Arábica. Não só da era muçulmana, mas também o que vem no pré, antes disso. E é um destino também hoje que tem uma hotelaria fantástica. A gente já tem registro de muita qualidade de serviço, a gente tem os guias locais em espanhol, ainda é um destino que a gente não tem guias oficializados em português, mas em espanhol, mas a qualidade de serviço muito boa. E a gente sabe que, apesar de ser um destino que não pode se consumir, nem entrar com bebida alcoólica, eles têm bares fantásticos. E eles fazem coquetéis, imitando os coquetéis que são alcoólicos, mas sem álcools, que são sensacionais. Isso é muito legal. Então, curiosidades aí do destino da Arábia Saudita. Nossa segunda parada vai ser o finalzinho de início de março na Índia. Visita na Índia durante o Holi. Mais uma vez, só reforçando, todas as nossas viagens, os nossos passageiros vão fazer o clássico. Então, aqui também ele vai no Taj Mahal, ele vai fazer Agra, Jaipur. Qual que é o diferente aqui? Geralmente o Holi, muitas vezes ele é comemorado em Jaipur, talvez o mais popular aqui no Brasil. O nosso vai ser o Udaipur, na cidade dos Lagos, a Veneza indiana. Por quê? Porque o Holi terá festa, você vai ter acesso à parte das ruas, dos templos, mas vai ser celebrado especialmente junto de uma família hindu. Então você vai ter essa oportunidade de ver como que é isso dentro de uma casa, de uma família indiana. E também também quando estivermos em Udaipur, nós vamos visitar Nagda, a chamada capital abandonada no século VII. Porque pela posição estratégica dela, e era uma época que diversos povos persas até arianos estavam tentando conquistar regiões da Índia, ela foi muito atacada, até por mongóis e tudo mais. Então as pessoas resolveram abandonar a cidade. E aí, depois da invasão mongol, que aí destruiu uma boa parte. E durante um bom tempo ela ficou uma grande parte dela submersa também. Com a secagem, começou a aparecer os templos, começou um processo de restauração, então tem gente que até brinca que fala que é uma espécie de água Kowat da Índia. Lógico, não tem aquele tamanho, aquela imensidão toda, mas assim, é um lugar muito curioso que começa a ser descoberto na Índia, ali na região de Udaipur. Coisa de 30, 40 quilômetros, é bem próximo mesmo da cidade. Uma outra experiência também que vai ser bem curioso vai ser uma sessão de culinária com uma família da casta Rajput. Essa casta, ela é muito famosa, das pessoas são guerreiros, não militares, eles eram guerreiros mesmo.
E, segundo dizem, né, aí tá faltando uma comprovação, uma coroa, diz que eles eram nobres também. Então vai ter uma oportunidade de fazer visitar uma família. Eles se localizam especialmente em Jaipur. Então vai ser visitado lá em Jaipur. Em Jaipur também vai ser possível ver a cerimônia arte. Essa cerimônia ela é famosa na beira do Ganges. Aquelas pessoas com fogo, na, ritual em louvor a Shiva. Só que aqui vai ser dentro de um templo. É uma experiência totalmente nova, totalmente original. E o templo Lakshmi Narayana é um dos mais belos que tem em Jaipur e na Índia. Então vai ser uma oportunidade de ver esse ritual à noite dentro de um templo, muito mais intimista também. Em abril, a nossa jornada pelos caminhos da humanidade chega na Ásia Central, no Uzbequistão. Nós vamos fazer também todo o roteiro do famoso no mercado o País das Cúpulas Azuis, com Khiva, Bukhara, Samarcanda, Tashkent, mas nós também vamos viajar ao oeste uzbeque, onde temos o cemitério de navios do Mar de Aral, talvez a maior tragédia, uma das maiores tragédias ambientais da humanidade. Vamos ver também o curioso cemitério de Nukus, que é tido como um dos mais belos do mundo por causa dos seus túmulos, de uma arquitetura única, do estilo de umas casinhas, assim, é uma coisa única. Vamos ver as relíquias do Zoroastro. No Uzbequistão, nessa parte oeste, é onde melhor se preserva. E foi o único lugar que as antigas, imensas fortalezas Zoroastro preservaram. E lá tem a mais importante delas, que é Ayaskala, que é a famosa Fortaleza da Luz, que ela faz um contraponto com a cidade de Khiva, que era chamada Fortaleza das Trevas. Eles falam, se um dia a Ayakalas cair, o mundo inteiro as trevas irão dominar o mundo. Então elas falam que elas se equilibram, elas equilibram o mundo. E também vai ter experiência na região de Samarcanda de experimentar um vinho uzbek premiado na Europa. Então vai ter a degustação, vai conhecer uma vinícola surpreendente que começou a se desenvolver após a queda do regime soviético no início dos anos 90. E também uma experiência gastronômica que a gente vai até além da experiência. Nós vamos já partir para o pós-experiência, seria a cocriação, que você vai na casa de uma família uzbek criar o seu almoço com eles, fazendo coisas típicas também. E além de, lógico, todas as maravilhas da Rota da Seda em Bukhara, em Samarcanda e tudo mais. E esse pessoal é um roteiro, o roteiro de Uzbequistão, é um dos roteiros em que nós tivemos dos melhores feedbacks no ano passado, né? Nós tivemos alguns passageiros no ano passado fazendo esse roteiro do Uzbequistão, pouca gente, aliás, conhece o destino, mas o que que é? Uma influência russa, é um país árabe, é persa, e na verdade você pode falar melhor do que eu, Jurandir, acho que é a mescla perfeita de todas essas culturas, né? De influência russa, da cultura persa, e não sei se você pode falar um pouco do feedback que nós tivemos de passageiros viajando em grupo por essa região, porque é um destino que pouca gente conhece, né? Então, muitas vezes esses nomes soam estranho para o agente de viagem, então acho que esse é um ponto de venda, né? Que você pode falar um pouquinho, alguma coisa do feedback que nós tivemos do Uzbequistão? Sim, o Uzbequistão é um encontro de povos, né? Até pelo Uzbequistão foi o coração da Rota da Seda. Samarcanda é a cidade mais importante da Rota da Seda. E graças a conquistadores como Alexandre o Grande, Timur Lenk foi digamos, o pai do Uzbequistão, ele que levou toda essa influência persa para lá. E ele era, assim, apesar de ser um guerreiro, aliás, um dos mais cruéis, ele era um apaixonado pelas artes. Então, por isso que Khiva, Bukhara, Samarcanda são os verdadeiros esplendores da cultura persa. E também, por causa disso, o que acontecia? Muitas pessoas que saíam de outras partes da Pérsia, do Afeganistão, se estabeleceram onde hoje é o Uzbequistão. E com isso floresceu. Por isso que as mais belas cidades, as mais belas construções persas estão no Uzbequistão.
ou apesar da fama enorme do Irã também, que é magnífico, mas o Uzbequistão ele consegue superar em termos de qualidade e de termos de preservação também, muito acima de qualquer outro país da Ásia Central ou ali da região de Afeganistão e Irã também. E eu acho bem bacana, né? Porque o Uzbek ele traz aquele passageiro que já viajou o mundo inteiro e está buscando um destino seguro, limpo, com muita riqueza de cultura, com uma culinária fantástica, porque tem países que a gente tem um pouco mais de dificuldade, o paladar brasileiro tem um pouco mais de dificuldade. O Uzbequistão ele supera tudo isso. Então o feedback é muito positivo também por causa disso, porque supera a expectativa, né? A gente vai para um país achando que pode ser muito exótico, muito diferente, e se surpreende em todos os sentidos. Então, é um destino que tem sido procurado, muito porque as pessoas ainda não conhecem, mas o feedback, né, das pessoas que já foram e voltaram, voltam com esse relato de que é uma viagem muito completa, né? Isso é muito legal. E só para encerrar os Uzbeques antes de partirmos para a Turquia, uma frase de um dos passageiros do ano passado. Ele disse que a impressão que ele estava apenas jornadeando ou passeando com amigos, não era uma viagem. De tão imerso, a imersão cultural foi tão grande que ele falou que já estava se sentindo uns back também. Então, se for uma viagem assim muito, muito especial para os nossos passageiros. Enfim, saímos da Ásia Central, chegamos até ali onde o mundo se divide, o Ocidente, o Oriente, a Europa e a Ásia na Turquia. O nosso roteiro, assim, lógico, terá todas as visitas em Istambul e também na região da Capadócia, mas o nosso grande diferencial, o que que é? Nós vamos para aquela região que todo mundo estudou tanto na escola, né? A tal da Ásia Menor, que era aqui na região mais ao sul da Turquia, próximo ali de Izmir, Kusadasi, distante coisa de 1 hora e meia. Aqui era a região da Ásia Menor onde ficavam as vilas panjônicas. E por causa disso, temos uma fortíssima influência grega em terras turcas. Por isso que nesse lugar que eu destaco, ali do litoral magnífico, os vinhos, que ainda são feitos de uma maneira muito, muito antiga, eles preservaram toda a tradição. Vamos ver esse tipo de produção de vinhos em poucos lugares do mundo. Na própria Grécia, na Geórgia e na região dos Balcãs também, até a Bulgária. Também nós temos esse tipo de produção de vinho. São muito aqueles vinhos não filtrados, vinhos feitos de uma maneira muito, muito artesanal. Vamos conhecer também o melhor do azeite turco, também na mesma região, a região de Ula e Çeşme. E é uma coisa curiosa, tem uma ilha que fica bem em frente a Çeşme, que será a nossa cidade base nessa região, que essa ilha é grega, que é a ilha de Chios. Então você pode pegar o ferry e ir lá passear, que essa viagem vai ter um dia livre para isso. Ou você vai até a Grécia, ou você vai aproveitar o vilarejo, ou você pode até fazer uma visita clássica, Izmir, Kusadasi, que também tá bem próxima. Então, assim, é uma viagem, assim, tanto para quem nunca foi à Turquia, que ele vai ver o clássico, vai ver essa novidade, mas atende também aqueles que foram à Turquia, adoraram e gostariam de voltar conhecendo algo novo. E esse algo novo será nessa região de Çeşme e das antigas vilas panjônicas também. Além das experiências, né? A gente faz uma Turquia que é muito completa, né? Que tem gastronomia, que tem vinhos, que não é uma coisa comum, né? A gente tem muitos passageiros que vão à Turquia e fazem que o clássico da Turquia já é lindo, né? Mas é tão gostoso quando a gente já tem num roteiro, né? Essas experiências incluídas, né? Isso é muito legal. Essa Turquia está muito especial. A nossa próxima viagem será em junho, bem início de junho, para a China. Nós vamos título das Dinastias As Cidades do Amanhã, porque vamos ver desde o clássico ali em Pequim, para a Cidade Proibida, Templo do Céu, até as partes ultramodernas da China, de Xangai também, Xi'an, seus guerreiros de terracota. Mas a gente vai além, nós vamos mergulhar um pouco na alma da China. Ali é onde melhor se preservou a história das dinastias, que é a cidade de Feng Huang. E tá virando um hit principalmente o pessoal, os Instagramers, principalmente europeus,
que estão viajando nessa cidade para fazer suas fotos, porque é a vila, a única vila que ela é totalmente preservada, não tem nenhuma construção moderna, e as construções são todas do tempo das dinastias Tang, não confundir com Suco, e a dinastia Ming também. E é fabulosa, ela é beira-rio, que é essa foto maior que nós estamos vendo aqui, e a vila é uma vila inteira. E ela fica mais ou menos próximo da região Zhangjiai, que é onde foi feito o filme do Avatar. E nós também incluímos já o elevador panorâmico, que é o elevador panorâmico mais alto do mundo. E também nessa viagem vai ter a oportunidade também de visitar os pandas na região Chengdu, no santuário. Ver o maior Buda esculpido hoje do mundo. Era o segundo, mas hoje ele é o maior. Os talibãs derrubaram no Afeganistão os maiores, em Leshan. Só que, diferentemente de muitas visitas de Leshan, que às vezes a pessoa vê ele pelo alto ou pelos pés, o nosso a gente vai ver pelo rio. Então vai ser uma oportunidade de você ver o Buda realmente totalmente inteiro a uma certa distância. Lógico, vai ter a oportunidade de chegar próximo dele, mas a gente vai ter essa primeira visita para ter o impacto de ver o Buda inteiro a partir do rio também. Então essa é uma viagem pela 2 semanas pela China que os passageiros terão a oportunidade de ver praticamente toda a história da China, de começando em torno de 2.000 anos antes de Cristo até os dias atuais, mais ou menos. Depois nós partimos. Desculpa, olha, eu nem levantei minha mão aqui no nosso código, mas eu não posso deixar de falar desse China. Quando a gente pensou em fazer um China, a gente tinha duas opções: ou ser competitivo, ter um China que pareasse aí com o mercado, ou fazer um China espetacular. E a gente fez um China espetacular. A gente pensa muito que é muito pouco frequente que um passageiro saia daqui para ir para a China mais de uma vez na vida. Muitas vezes é uma única vez na vida. E aí a gente falou, poxa, o cara vai até lá e vai fazer piquenique em Xangai e não vai ver os pandas e não vai ver as florestas. Então a gente optou por fazer um China, sim, que ele vai ter um ticket médio mais alto, mas é um China muito completo, muito lindo e assim não tem uma pessoa que vá voltar e não se encantar. Assim, a gente está muito orgulhoso. A gente são 12 filhos, mas tem alguns que são especiais e esse China é muito especial. Então a gente tem, obviamente, esses roteiros no site, e quando vocês tiverem um tempinho, dê uma atenção a ele, que ele é realmente muito bacana, muito legal. Na nossa próxima parada, a gente sai da China e vem direto para a América Latina, no Peru. Essa viagem do Peru é quase fazendo uma viagem, eu falo de comparação. Comparar o legado cristão dos espanhóis e o que vem lá dos incas de muito tempo, já de muito tempo antes. É uma viagem que vai englobar Lima, com Cusco e a região do Vale Sagrado, incluindo, lógico, Machu Picchu e Arequipa, que tem um dos mais belos monastérios da América Latina, de Santa Catalina. Terá uma experiência natural única, uma das melhores do mundo e está aqui tão perto de nós, que é o Canhão de Colca, que é um dos canyons mais profundos do mundo, e ir para ver o Condor, o voo do Condor. A gente espera que a gente combinou que para eles aparecerem, espero que eles apareçam para nós. E também assim, né, e nisso daí vamos visitar alguns museus, por exemplo, o Museu do Ouro, o Museu Botero, desculpa, os museus dentro dos conventos, já estou falando da nossa próxima saída. Os conventos de Lima, com seus museus também, a Catedral de Cusco, visitando ela em detalhes, e os legados dos Incas, Pisaque, Ollantaytambo, e além de, claro, que a gente nunca pode falar em Peru, não falar da gastronomia, também, que é uma das melhores do mundo, que você vai ter tempo e oportunidade de conhecer excelentes restaurantes também. Agora sim, podemos falar dos museus, Museu do Ouro, que estava falando aqui na Colômbia. Então, vai ser uma viagem no mês de agosto, é um período muito especial na Colômbia, porque é o período da Feira das Flores, onde as colheitas, as festas da região de Medellín. A nossa viagem vai englobar Bogotá e Cartagena também, sendo que Bogotá, vamos focar nos museus, Museu do Ouro, Museu Botero, Montserrat também,
e Catedral de Sal. Cartagena, uma visita mais aprofundada pelo seu conjunto arquitetônico, para conhecer melhor a história tanto da cidade amuralhada como Getsemane, que era o antigo gueto judeu, que hoje é um lugar em transformação, que é uma zona boêmia extremamente animada. Em Medellín, que será o final da viagem, além de conhecer a cidade como uma das cidades mais surpreendentes do mundo hoje, tem muitos guias internacionais que colocam Medellín como a grande cidade a ser conhecida esse ano. Então vamos conhecer a tradição das flores, Medellín, que é a cidade da eterna primavera, como ela é conhecida, e também terá a oportunidade de conhecer uma fazenda de cultivo de flores. Então lá será possível conhecer a tradição dos siguieteiros, que são como esse senhor aqui, que eles recolhem as flores das suas fazendas, dos seus sítios e vão vender nas cidades. Então lá terá a oportunidade de conhecer, ver as plantações, conhecer a cultura deles e até almoçar também para conhecer mais a fundo a tradição deles lá. Ou seja, é um período bastante especial e bonito lá na Colômbia. Em setembro, aí a gente embarca para a África, norte da África, região do Maghreb. Vamos ver a Tunísia. Essa é uma viagem que eu falo assim que é quase que você vai fazer um círculo, um giro pela Tunísia. Vamos começar ali por Tunis e o Museu Bardo, que é o museu que possui a maior coleção de mosaicos romanos do mundo, e alguns dos mais belos também. Depois da nossa viagem, ela vai partir para o deserto mais no centro mesmo, porque muitas vezes rodeios pela Tunísia eles focam muito em desertos mais próximos à costa. O nosso não, vai mais para o centro do país. Para nós vermos o Mar de Sal, como eles chamam, que é uma salina enorme no meio do país. Vamos ver a herança de bizantinos, de romanos, além dos fenícios também. Vamos ver o deserto do Saara Indous, as casas trogloditas de mata-mata. Casas trogloditas são casas construídas abaixo do nível do chão. Por quê? Porque o calor é muito intenso, então eles fazem abaixo do nível do chão. Então, são técnicas que vêm muito antes até de fenícios, de romanos, de todos. É muito, muito, muito anterior. E, lógico, vamos, além de tudo isso, visitar alguns outros principais museus, o Coliseu Ierjén. E para finalizar, como Cartago também, que é imperdível. E para finalizar, como ninguém de ferro, uns dias de praia em Hammamet, que é um dos mais belos balneários, e um resort com tudo incluído para descansar depois desse imenso giro pela Tunísia. É uma viagem bem completa, onde os passageiros vão conseguir ter uma visão completa de todos esses povos, das paisagens naturais que formam a Tunísia. Em setembro também, a gente cruza ali o Mediterrâneo e chegamos a Portugal e Espanha, com suas tradições, seus vinhos, suas artes. Esse é um roteiro assim que, em um primeiro momento, quando se olha, a gente pensa que é o clássico. E é um clássico mesmo. Porto, Lisboa, Coimbra, Aveiro, Madrid. Só que ele vai além. Começando pelo Porto, que é a nossa primeira parada. O City Tour, por exemplo, aqui será feito conhecendo a cidade, mas conhecendo também a comida de rua. Então o guia já vai levando e vai parando nas coisas mais simbólicas do Porto. Quando visitarmos o Douro, além de ver a maravilha do Douro, as suas paisagens lindas, o almoço e a degustação será na Quinta da Pacheca, que é uma das quintas mais emblemáticas do Porto, com vinhos premium também. Em Lisboa, também será um city tour com a mesma ideia do Porto, só que aqui o nosso foco serão os doces. Então, vai visitando a cidade e vai experimentando os doces em alguns cantos. Ao chegar no Alentejo, desculpa, ao chegarmos no Alentejo, além da história romana em Évora, vamos ver também a cidade medieval de Monsaraz. Então, vamos visitar o norte e o centro de lá. Então, vai ser uma visão geral, uma visão já da região. E ao viajarmos, já seguimos em direção à Espanha, nós não vamos pegar um voo em Lisboa e vamos a Madrid, não. Vamos por estrada. Para quê? Para conhecermos Elvas,
uma das cidades mais belas, uma antiga fortaleza militar que virou cidade, que é uma das mais belas de Portugal, patrimônio da humanidade, que é essa foto maior que nós podemos ver. Vamos ver a herança romana na Península Ibérica do lado espanhol, em Cáceres, Mérida, e também conhecer a vinícola mais surpreendente hoje da Espanha e uma das mais surpreendentes de toda a Europa, que é a vinícola Abla. Por quê? Porque os donos eram um pouco, digamos, cabeça dura, que a região onde eles estão, em Cáceres, foi dita que lá é impossível ter vinhos de qualidade. E eles tinham comprado as terras com esse projeto. Eles bateram o pé e começaram um cultivo, um trabalho depois de muitos anos. Hoje eles conseguem fazer um dos vinhos mais surpreendentes da Espanha e de melhor qualidade. São vinhos que superam, por exemplo, os vinhos de Rioja. Eu diria que só fica atrás da região de Priorat, que é a única região demarcada de vinhos da Espanha. Mas são vinhos surpreendentes, uma vinícola lindíssima. E nessa viagem da região de Extremadura até Madrid, vamos visitar a vinícola, vamos fazer a degustação e vamos almoçar por lá. Até para quebrar um pouco uma viagem de 3 horas e meia, 4 horas, vai ter essa parada no meio para fazer isso. E para finalizar em Madrid, além de visitar o clássico de Madrid, haverá uma visita no Museu do Prado para ver suas obras clássicas, principalmente as salas de Goya, as salas de Velázquez, com um guia especializado em artes, para explicar todo aquele contexto daquelas obras, para a gente fazendo uma ponte com a história espanhola também. Em outubro, pois não? Eu quero falar desse Portugal e Espanha, porque é um destino que a grande parte dos brasileiros que viajam já fizeram. Então, ele tinha que ser muito especial. Então, ele tem muita experiência incluída, ele tem muita história, ele tem um apelo, obviamente, para a parte gastronômica e de vinhos, mas ele é um roteiro que, mesmo para quem já fez o tradicional de Portugal, Espanha, de Norte de Espanha, vai se encantar absolutamente. Aliás, porque são destinos que a gente pode voltar, né? Centenas de vezes e se encantar centenas de vezes. Então, também é um roteiro que eu acho que merece uma atenção enorme para quem também não está afim, de repente, de fazer o que é super diferente, né? Que gosta do tradicional, que gosta de dar as esticadinhas na Europa, vale muito dar uma olhada nesse roteiro. É bem bacana, viu, gente? Então vamos lá. A gente continua, depois a gente seguimos para os Balcãs, fazendo especificamente Eslovênia e Croácia. Essa é uma rota que vamos visitar. São as lindas cidades como Split, Ljubljana, Dubrovnik, o Bled, o seu castelo no meio do lago. Só que um dos nossos focos também será conhecer os desconhecidos vinhos balcânicos aqui no Brasil, especialmente os eslovenos. A nossa viagem começa pela Eslovênia, Ljubljana, e aí vamos visitar a região de Pituj, onde produz os grandes vinhos eslovenos, algumas vinícolas mais antigas da Europa também. Vamos visitar Zalek, que é a região que mais produz lúpulo no mundo. É até incrível como um país tão pequenininho daqui pode fazer tanto lúpulo. E nessa região, né, tem um parque em Zalek que ele tem fontes de cerveja. É um parque aberto, ou fosse um parque, sei lá, em Ibirapuera, aqui em São Paulo, só que ele tem suas fontes de cerveja. E na nossa visita está incluído, você já vai ter a sua caneca e poderá tomar cerveja de 3 fontes. Isso já está incluído. A boa notícia, você pode comprar o refil lá. Ou seja, para quem gosta de cerveja, é a Disney do cervejeiro, esse parque. E também terá visita e degustação de vinho na melhor região dos vinhos croatas, em Córcula. Vamos visitar Kavitat. Kavitat é a vila mais bonita que tem todo Balcãs. Nenhuma vila é mais bonita do que ela. Fica ali perto da fronteira de Montenegro, perto de Dubrovnik. E essa vila terá uma visita muito especial. Vamos visitar uma família que produz desde 1502 vinhos e embutidos. E essa mesma é uma coisa pequena, é só da família, eles não querem crescer, eles querem ser iguais. Então lá nós vamos ter a oportunidade de conhecer a família, e degustar o vinho deles e degustar os embutidos também. E além de ter um tempo de praia ali em Cavitati também.
Vamos visitar também Split com um city tour, um walking tour com guia especializado, Dubrovnik também conhecendo a sua parte histórica. Então, assim, é uma viagem muito completa e com esse lado especial dos vinhos. Para quem gosta de vinho, quem gosta de conhecer, eu mesmo quer ver uma experiência diferente, é uma viagem única também. Vocês entenderam que boa parte desses roteiros a gente tem que fazer um regime antes e um depois. Não existe ir e voltar no peso ideal, tá, gente? Faz parte da experiência. Eu acho que isso a gente gosta, o brasileiro gosta de comer bem, o brasileiro gosta de beber bem, e a gente trouxe muito disso para os nossos roteiros, né? E como eu disse no começo, muitas dessas experiências já incluídas, né? Sem que o cliente tenha que ir lá localmente tá com medo de entrar numa roubada, de ter que pagar ali uma experiência que ele não sabe se vai valer a pena ou não. Então, a gente fez questão de que essas experiências estivessem incluídas com a qualidade de tudo que a gente oferece. Então, muito legal, bacanérrimo. Nossa próxima parada vamos para África do Sul e vamos fazer uma viagem fazendo o clássico Johannesburg, Cape Town, mas o Kruger, lógico, nunca pode faltar o Kruger e a rota Jardim. A nossa viagem vai começar por Joanesburgo, com Soweto e tudo mais. Depois vamos para o Kruger, onde a hospedagem será no Capama. Já temos reservado para garantir. E depois, quando chegarmos à Rota Jardim, aí será um diferencial. Inicialmente, nós vamos seguir pela Rota Jardim, fazendo George, Nyasa e outras Outdoor Shore e outros. Só que, quando partimos para Cape Town, nós vamos pela Rota 62. Por quê? Porque essa é a rota de vinhos mais antiga da África do Sul, ela é desconhecida de muitos, e é a maior estrada vinícola do mundo também. Então, nós teremos a oportunidade de conhecer uma vinícola, a mesma coisa, né? Degusta, almoça, ou seja, você perde 200 quilos antes de viajar e ganha 250 na viagem, como em todas as nossas saídas. E a viagem vai se encerrar em Cape Town, também com visita a Cape Winelands, Table Mountain, e o teleférico, se o clima deixar, né? Mas a gente espera que é uma boa época para se viajar para lá, então a gente tem esperança que vai dar certo a visita. Então, assim, é uma viagem assim que traz principalmente essa região das rotas, que às vezes para viajar sozinho é um pouco difícil, que às vezes, muitas vezes é com flying drive. E dirigir na África do Sul é complicado, porque é a mão inglesa e tudo mais. E principalmente, né, para você conhecer as vinícolas, você não pode dirigir, né? Se beber, não dirija. Então, essa é uma oportunidade de estar um grupo pequeno, com os mesmos interesses, ter os mesmos gostos parecidos, para conhecer, fazer uma viagem bem interessante e num ritmo mais lento, também pela África do Sul. Aliás, quem quiser ver um pouco mais da África do Sul nesse exato momento e segue as redes sociais da TGK, nós estamos com um fan trip nesse momento que está na Rota Jardim. E eles vão seguir pela mesma rota de vinhos pela qual estamos falando aqui, então vale muito a pena acompanhar. A África do Sul, muitos de vocês já sabem, é um dos destinos dos quais nós mais trabalhamos, é sempre um dos top 3 durante o ano todo aqui na TGK. Então, esse roteiro eu tenho certeza que será um dos mais especiais no ano que vem também. E eu não vou poder deixar de falar desse filho também. Esse era um roteiro que a gente... Foi o último a gente subir para o site, o último a gente publicar. A gente conseguiu publicar ele um dia antes do lançamento oficial dessas saídas. E era um desejo nosso fazer esse roteiro de forma completa, né? Porque é um desafio para a gente trabalhar em grupos e trabalhar com bloqueios nas reservas no Kruger, porque de modo geral, são lotes pequenos, né? A gente que trabalha com a África do Sul sabe disso.
E a gente não só conseguiu esse bloqueio, como a gente está trabalhando com o Capama, que é um dos lotes queridíssimos dos brasileiros, pela qualidade de serviço, eles já entendem a mentalidade do brasileiro, eles entregam safaris lindíssimos, então a gente está muito orgulhoso. Então ele é um roteiro de África do Sul muito completo, ele faz uma parte da Rota Jardim, faz Cape Town, a gente tem a parada em Johannes, faz Soweto e tem a experiência de safari que o brasileiro ama, numa reserva bacana, com, né, pensão completa. Então, é outra coisa que eu falo, quando vocês compararem grupos de África do Sul com outras empresas, se apeguem a esses detalhes, porque a África do Sul é lindíssima, mas esses detalhes fazem toda a diferença. Então, é um produto também que tá ali no meu top 5, vai. Mas eu amo o destino e esse roteiro ficou muito lindo mesmo, muito completo. E ele foi um grupo dos mais que para nós assim é uma dúvida, porque a maioria das pessoas vendem África do Sul individualmente. Então, por que vender em grupo? E aí, pesquisando e conversando com os agentes de viagens, muitos tinham clientes que buscavam grupos de África do Sul. E é muito engraçado porque para nós somente chegava solicitações de pessoas para a África do Sul individual. É o que chega individualmente para a gente. Só que conversando com os agentes, o que você tem de solicitação de grupos o que você não encontra no mercado? E a África do Sul foi um dos mais mencionados. Então, e um dos mais requisitados. Principalmente fazendo a Rota Jardim por pessoas que têm receio de dirigir na África do Sul. Então, essa é uma grande oportunidade para quem tem aquele cliente que quer fazer a Rota Jardim, mas não quer dirigir na mão inglesa e com o conhecimento e curadoria que nós temos de África do Sul. E por fim, a nossa última saída 2026 para o Marrocos. Essa é uma viagem assim, nós vamos visitar as cidades imperiais, vamos fazer Marrakech, Casablanca, Rabat, Fez, Mesogo, deserto, Tanger. Só que nós vamos ter umas coisinhas diferentes aqui no Marrocos. Primeiro, o que é o surpreendente sítio arqueológico de Lixus, ou também, em português, alguns chamam de lixo, mas não é lixo nenhum. É um sítio arqueológico que ali já se encontrou vestígios de fenícios, de romanos e gregos também. Existe o mais belo mosaico romano com a figura de Poseidon. Só que há uma grande suspeita que seja até um mosaico surpreendentemente feito por gregos, o que não é comum. Se for, talvez seja o único no mundo. É uma área que já se descobriu 20 quilômetros quadrados, só que se estima que tenha mais de 120 quilômetros quadrados, ou seja, não é só um sítio arqueológico, deve ser uma antiga cidade mesmo, que está em processo de escavação, de descoberta. Vamos conhecer Azilá, que hoje tida como uma capital cultural do Marrocos e também uma das cidades mais belas, se não for a mais bela do norte do Marrocos. Essa é a cidade de muitos povos, por quê? Porque é uma cidade, foi lá atrás fundada por fenícios, foi ocupada um tempo por gregos, por romanos, a sua muralha foi feita por portugueses e ela tem uma influência de todos eles, inclusive de judeus também. Uma parte dela, quando a gente vê as suas casinhas azuis, é a mesma coisa que acontece lá em Chefchaouen, que foi também uma outra cidade também construída e povoada por judeus também. É uma cidade surpreendente, ela tem muita arte, muita cultura por todo lado. Então, e hoje essa é uma cidade que começa a ganhar destaque. E também é mais uma daquelas cidades que entre YouTubers, Instagramers, especialmente da Europa, dos Estados Unidos, já começa a fazer sucesso das pessoas que querem uma coisa nova no Marrocos. Vamos ver o legado de Yves Saint Laurent, o Jardim Marrakech, Bajorel. Vamos conhecer também o vinho marroquino, surpreendente vinho marroquino, e também toda essa herança judaica no Maghreb, para entender como que como e por que os judeus chegaram nessa região do mundo. E curiosamente chegaram junto dos muçulmanos. Eles viajaram quando os muçulmanos foram expulsos da Península Ibérica. Os judeus foram juntos por quê?
porque o único povo que protegeu os judeus foram os muçulmanos. E aí, quando eles partiram, eles foram, porque eles sabiam que se ficasse lá, os cristãos iriam persegui-los. Por isso, essas cidades azuis, que tem muitas no norte da África. Hoje já mudou, pouquíssimos ou quase nenhum judeu vive, mas é uma história bem interessante do passado desses povos aqui da Península Ibérica, da região do Maghreb e do Macré também. Então, gente, essas foram as nossas saídas. Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, toda a nossa equipe está à disposição. Eu vou interromper o compartilhamento para as palavras finais aqui do Reno e também da Audrey. Obrigado. Bom, pessoal, eu só tenho a agradecer, na verdade. O que eu posso dizer, assim, são diversas saídas, né, que ocorrem aí, são saídas mensais de fevereiro até novembro. Obviamente que aqui é só uma visualização geral. Talvez alguns roteiros nem todos conheçam tudo, mas o Tiago, que é o executivo da TGK, junto com a Fernanda, que também é a outra executiva da TGK, e toda a equipe de atendimento, estamos à disposição de vocês. Se vocês tiverem uma reunião online com seus clientes, ou quiserem que passemos a vocês os roteiros dia a dia, com uma melhor explicação, ou algo desse tipo, ficamos à inteira disposição de vocês, tá? Então, temos materiais para que vocês façam divulgações pelo Instagram, ou envio para o seu cliente de roteiro detalhado, datas de saída, quantidade de dias, o que inclui, tudo isso podemos enviar para vocês, tá bom? Audrey? É isso aí, gente. Vou novamente falar aqui de coração, que é um trabalho feito com muito carinho e muita expertise, muito profissionalismo. Vou compartilhar com vocês aqui o nosso QR Code para vocês poderem entrar em contato, para chegar no nosso site para ver as saídas mais completas, mais detalhes e também o contato das nossas equipes. Vou deixar aqui para vocês. E dizer que a gente está à disposição, esperando pelos clientes, esperando pelos contatos, não só para essas saídas, mas para grupos que vocês queiram, né, formar aí da agência de vocês, com a cara de vocês, contem com a gente, e é isso aí. Estou compartilhando, está entrando no meu compartilhamento? Não, deixa eu ver, deixa eu entrar aqui, vou colocar para vocês. Espera só um pouquinho que eu achei. Acho que agora vai. Foi? Tá pensando um pouquinho, já deve ir. Foi. Então, deixo aí o QR Code para vocês. Nosso agradecimento imenso à Lívia, a todos que tiveram presentes aqui com a gente e a nossa disponibilidade sempre. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu sou fã do Jurandir, já falei isso para ele várias vezes. Mas eu fico alucinada ouvindo o Jurandir falar. Assim, é um mix de viajante do mundo com professor de história, com enciclopédia, e não tem fim o conhecimento dele. Eu fico alucinada. E me inspira muito, porque eu acho que isso é vender viagens. Né? Não é só falar, esse hotel. Vocês não falaram de hotel, vocês não falaram de nada disso. Vocês falaram do que a pessoa vai vivenciar, da história, da cultura, da gastronomia, que são as lembranças que a gente leva, né, de uma viagem. Então, usem essa aula também como inspiração para vocês falarem assim com o seu cliente, né? Estudem. Um dia a gente chega lá, um dia a gente consegue ser 5% de Jurandir, mas para isso a gente precisa estudar, meu povo. Eu fui, juro para vocês, eu anotei aqui 6 páginas só do que ele foi falando. Já tem um monte de coisa que eu tenho que estudar, que eu preciso entender mais, porque a gente precisa desse tipo de conhecimento. E a TGK já formatou um grupo pronto para a gente poder vender esses destinos de forma incrível, incrível. Então, muito mais do que só ter um novo produto no nosso portfólio, que é essencial para o nosso negócio e para a expansão do nosso negócio, é uma aula sempre ouvir vocês falarem.
E, gente, abra um coração. Quando a Audrey falou do tem quem ama e quem odeia os grupos, eu sou quem odeia, tá, Audrey? Não me mata. Juro que eu mudei a minha percepção. E eu até fui anotando aqui, gente, eu vou divulgar esse grupo. Eu vou divulgar esse grupo, eu vou divulgar esse aqui também. Então, é uma expansão de negócio sem sobrecarregar as pequenas empresas. Eu não preciso operar, eu não preciso pensar no financeiro, eu não tenho que me preocupar com o câmbio, eu tenho que me preocupar com o câmbio do dia do pagamento. Acabou a minha preocupação. Eu não tenho que fazer remessa, eu não tenho que fazer nada disso. E eu sei que o meu cliente vai ser bem cuidado. Então, para quem é pequeno, para quem precisa expandir, ir para um outro mercado, outros caminhos, tá aqui, ó, solução, o QR Code já pronto para vocês. Então, obrigada por essa aula. Eu tenho certeza que ela vai ser muito mais importante do que vocês imaginam para muitos agentes de viagens. Parabéns pelo trabalho. Fiquei feliz Obrigada. mais. Imagina, muito Obrigado. obrigado. Ai, que delícia. Gente, a aula fica disponível para vocês, tanto no YouTube quanto na Hotmart. Vejam e compartilhem também com a sua equipe. Quem tem funcionários em linha de frente de atendimento, compartilha com eles para eles também conhecerem e também oferecerem os grupos da TGK. Certo, povo? Muito, muito obrigada. E a gente se vê nas próximas aulas. Tchau, tchau. Tá, Tchau, obrigado, obrigada, Lívia. Lívia. Obrigado, Obrigada, pessoal. pessoal.